A paz do Senhor, irmãos, irmão Samuel falando, e eu queria deixar uma meditação para os irmãos, para que já nesse início de semana os irmãos tenham a noção da dimensão da vitória que Deus tem para a vida de cada um que receber essa mensagem. Porque o fato de você estar tendo acesso a essa mensagem é a evidência de que os propósitos de Deus para a sua vida ainda estão de pé. O fato de termos amanhecido neste dia já é o maior milagre que podemos contemplar e a maior evidência de que os propósitos de Deus permanecem de pé para a nossa vida é que Ele nos permitiu mais uma manhã, mais um dia. E assim diz o livro de Números, capítulo 13. 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Observem esta parte. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Ou seja, Deus estava afirmando que iria dar a terra de Canaã aos filhos de Israel. E manda que Moisés mande 12 homens, cada um de sua tribo, cada um príncipe de sua tribo, para contemplar a terra que ele afirma que daria ao povo de Israel. Versículo 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi por aqui para o lado sul e subi a montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e como é a terra em que habita, de boa ou má, se boa ou má, e quais são as cidades em que eles habitam, se em arraiais ou em fortalezas. Também como é a terra, se fértil ou estéril, se nela há árvore ou não. E esforçai-vos e tomai o fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Observe que aqui no versículo 17, Moisés dá a direção por onde o povo precisa subir para contemplar a terra. Ou seja, Moisés, orientado por Deus, dá ao povo israelita a direção segura que o povo subiria sem ser atacado, sem sofrer nenhum revés do povo daquela terra, para contemplar o tamanho da vitória que Deus estava prestes a dar ao povo israelita. E Deus manda Moisés falar com eles para observarem tudo que tinha na terra, como era boa aquela terra, qual era o povo daquela terra, ou seja, qual era o tamanho da vitória que ele estava prestes a dar àquele povo, como era o fruto daquela terra, se aquela terra habitava em fortalezas ou se era em arraiais. Ou seja, Deus estava mandando os 12 príncipes das 12 tribos
subir com segurança e contemplar o tamanho da vitória que ele estava prestes a dar ao povo de Israel. Lembrando que no início do capítulo nós observamos que Deus diz que os príncipes observassem a terra que ele iria dar ao povo israelita, sem deixar dúvida. Então, mandou o povo lá para observar o tamanho da herança que ele estava prestes a dar ao povo israelita. Versículo 28. O povo, porém, que habita essa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto ao mar e pela margem do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos seus olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então, desses 12 príncipes das tribos de Israel, que são mandados à missão de espiar a terra que Deus havia confirmado que iria dar para eles como herança, eles observam, 12 eram os espias. Dos 10 que lá estavam, preferiram olhar para o tamanho do problema e não para o tamanho da bênção que estava para ser liberada para eles, da bênção que eles estavam prestes a tomar posse. Preferiram esses 10 olhar o tamanho do problema, se acovardarem, porque estavam confiando na força de seus braços. Porém, Calebe e Moisés, com uma atitude copiável da nossa parte, com uma atitude louvável, sabiam que quem estava dando por herança aquela terra a eles era o Senhor, o Deus de Israel, o Deus sobre todos os deuses, o Senhor dos senhores. Então, rasgaram as suas vestes em demonstração de revolta e preferiram olhar como queria Deus para o tamanho da bênção que estavam prestes a tomar posse. E sabemos que desses 12 espias enviados para essa missão de contemplar a terra de Canaã, que estavam prestes a tomar posse, 10 foram consumidos pela terra mais à frente, e somente 2 tiveram a oportunidade de tomar posse dessa bênção que o Senhor liberou para o povo de Israel, que foi Moisés e Calebe, que não enxergaram aquela luta, não enxergaram aquela missão, não esperaram
ou não se fiaram na força do próprio braço, mas sabiam que o Deus quem estava garantindo, quem os tinha prometido, era o Deus que os garantiria. Assim, fica de aprendizado para nós que nós devemos nos cercar de pessoas que enxerguem na mesma direção que nós, nosso objetivo, evitando assim que outros que tentam tirar o nosso ânimo, tirar a nossa força, tenham efeito sobre nós. E devemos não nos fiarmos na força do nosso próprio braço, mas sim no Senhor que nos garante a bênção, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, desde que estejamos debaixo da sua palavra, fiéis e obedientes, porque o maior louvor que podemos dar ao Senhor é ser obedientes a Ele. E sendo obedientes a Ele, Ele nos garante a vitória, desde que seu nome seja glorificado e exaltado. Então, de 12 espias que Deus mandou contemplar a bênção que estava prestes a liberar, a herança que estava prestes a liberar sobre o povo de Israel, 10 se acovardaram porque olharam a luta de uma perspectiva humana, confiando ou se fiando na força do próprio braço. Por isso se acovardaram. E 2 tomaram posse da herança, da vitória, porque sabiam que estavam agindo e se movimentando debaixo da palavra do Senhor, se fiando e confiando no braço forte do Senhor. Assim, a minoria foi quem tomou posse da bênção, porque toda vez que nos movimentamos pela voz do povo ou pela voz dos outros, nós tendemos a falhar, mas devemos nos movimentar de acordo com a palavra do Senhor, debaixo da palavra do Senhor, debaixo das ordenanças do Senhor, sendo obedientes e fiel à sua palavra, de forma que nos é garantida toda a herança e tomaremos posse de todo o propósito para o qual nós fomos tecido no ventre da nossa mãe, nós fomos feitos exatamente para o nosso propósito. E para isso precisamos passar pelo processo para tomarmos posse do propósito. E para passarmos pelo processo não tem outra forma a não ser sendo fiéis e obedientes, confiando e se fiando no braço do Senhor. De outra forma, seremos como aos olhos dos 10 covardes que se acovardaram diante do tamanho da bênção que deveriam ter tomado posse. Vamos nos enxergar como gafanhotos, mas em Cristo Jesus somos mais que vencedores. E a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor na nossa vida. Assim, comece a semana meditando nesta palavra, capítulo 13 do livro de Números, falando a respeito dos 12 espias que Deus determina que Moisés mande olhar o tamanho da vitória que eles estavam prestes a herdar. Mas precisamos olhar com os olhos de Cristo. Se olharmos com olhos humanos, nos acovardaremos. Se olharmos com os olhos de Cristo, venceremos. Em nome de Jesus, fique com Deus. Fique com Deus. Medita nessa palavra e tome posse da sua vitória em nome de Jesus.